Vamos estar lendo duas referências, Mateus 6,13 e depois Lucas 13, 10 a 17. Diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma história exclusiva de Lucas, só é relatada aqui e em mais nenhum lugar da Bíblia. Mas o que está escrito aqui é o suficiente para entendermos um pouco do mundo espiritual, da batalha espiritual e outras coisitas mais. Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém, amém e amém. Que os irmãos possam estar sentados, atentos, não deixa o diabo roubar a tua fé, te distrair, levantar para ir ao banheiro, beber água, pensar no almoço. Em nome de Jesus. Amados, essa história, ela é triste e ao mesmo tempo alegre, feliz. Né? Triste porque o texto diz que essa mulher estava doente há 18 anos. E é mais um motivo para pedirmos: Senhor, livra-nos do mal. E vamos ver, ela era crente, mas há 18 anos ela estava encurvada. Não era uma gripe, não era uma dor de cabeça, não era uma alergia a algum medicamento. Amados, ela estava há 18 anos encurvada, olhando para o chão. Imagine que cena. Você tem ideia do que isso significa? Dentro de um quadro clínico, essa mulher sentia dores constantes, crônicas, porque alguém encurvado o tempo todo, né? A gente ereto, já tem uma dorzinha aqui, outra ali. Então, essa mulher também tinha dificuldades para dormir deitada como nós. Nós conseguimos deitar ereto. Ela, por conta da curvatura, eu não faço noção de como ela dormia. Ela devia dormir encostada na cama por causa da curvatura. Olha que dificuldade. E ela tinha também problemas digestivos e respiratórios, já que a posição encurvada comprimia o tórax e o abdômen. Não conseguia respirar direito. Além desse quadro clínico, tinha ainda o isolamento social, né, ou a chamada estigmatização. Isso porque, naquela época, doenças crônicas como a dessa mulher era vista como maldição divina. Tipo um leproso, né? Tá maldito. Essa era a cultura da época. E fora a questão física, ainda tinha a questão espiritual, que é a mais séria ainda, né? O texto diz que por 18 anos o diabo estava montado em suas costas, por assim dizer. 18 anos. E o próprio Jesus disse que ela foi mantida, presa por Satanás durante 18 anos. Jesus quem disse, não sou eu. Mas qual é a parte alegre desse texto? A triste é que ela estava doente com um problema sério.
A parte alegre, queridos. O Evangelho nos mostra que Jesus viu essa mulher na sinagoga, mesmo doente. Jesus a chamou para perto. Depois leia de novo. Lucas 13, 10 e 17. Jesus chamou essa mulher para perto. Jesus tocou nessa mulher. Jesus a curou. Imagina que alegria. E ela conseguiu se endireitar. Depois de 18 anos olhando para o chão, ela conseguiu ficar reta, normal. E passou, o texto diz, a louvar a Deus. Eu penso que ela devia estar gritando, chorando, né? Saltando de alegria. Não, porque ser curado por Deus é algo assim maravilhoso. Até hoje eu penso algumas curas que eu recebi, eu fico assim impactado. Senhor, que coisa gostosa. Não só no corpo, mas também na alma. E o mais lindo, queridos, é que depois de 18 anos doente e olhando para o chão, a primeira pessoa que ela pôde olhar nos olhos, depois de 18 anos, foi Jesus, o eterno Filho de Deus. A pessoa mais bela que já pesou nessa terra. E ela conseguiu olhar Jesus nos olhos. Então, esse é o resumo da história dessa mulher que vivia encurvada. Vivia olhando para o chão. E com essa história, queridos, eu posso aprender e quero tirar algumas lições interessantes para a nossa vida. Primeiro, eu aprendo que mesmo com limitações físicas, essa mulher não deixou de frequentar a sinagoga para adorar Deus e aprender da sua palavra. Limitações físicas. Né? Vou ler novamente o versículo 10 e 11. Diz, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus ensinando. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, essa mulher é um dos raros exemplos, de alguém que buscou Jesus sem interesses pessoais. Né? Não foi por conta disso. O texto aqui não mostra que ela estivesse na sinagoga em busca de uma cura divina. Né? Não se tratava ali de um culto de libertação, daqueles que lota qualquer lugar, você botar uma placa, culto de libertação, ou, completando, revelação e libertação, cura, lota. Não, queridos, em nenhum momento o relato bíblico aqui indica que ela estivesse ali em busca de um milagre. Ela simplesmente estava ali para aprender e adorar a Deus. Ela foi, por assim dizer, num culto de ensino, num culto bíblico, de escola bíblica, como nós estamos tendo aqui agora de manhã. Culto simples. Jesus estava apenas ensinando, e aquela mulher estava apenas ouvindo, já que não podia olhar o professor nos olhos. Ou seja, mesmo com tudo contra, ela decidiu se reunir com o povo de Deus. A enfermidade ali não foi uma desculpa para impedi-la de ir à casa de Deus. Apesar do sofrimento e da doença, ela se dirigiu ao lugar onde o dia do Senhor e a sua palavra eram honrados e onde o povo de Deus se reunia. Ela se moveu, se esforçou e então um milagre aconteceu. Fico imaginando o que seria se ela tivesse ficado em casa naquele dia. Teria morrido encurvada e não teria conhecido a Jesus. Mas ela foi. Com tudo contra, ela foi. E Jesus abençoou aquela mulher de maneira tremenda. Ela encontrou recompensa abundante para suas dores. Ela chegou entristecida, mas voltou para casa louvando a Deus. Cheia de alegria, cheia de vigor. Por outro lado, aí entra a parte prática. Quantos crentes com plena saúde, tem saúde para dar e vender, tem um carro, tem dinheiro para combustível, prefere ficar em casa em vez de cultuar a Deus e aprender da sua palavra. É fato isso, queridos. É fato. É claro que as desculpas são sempre as mais esfarrapadas possíveis para não ir à igreja. É o frio, é o calor, é a chuva, é o desânimo, é uma dorzinha aqui, outra ali, um incômodo. Claro que há situações que pedem para ficar em casa.
Tá, queridos? Não estou generalizando a situação. Há situações que é necessário estar em casa. Porém, aquela mulher tinha 1000 motivos para não congregar. Mas ela foi. Ela podia argumentar que não iria à sinagoga porque não conseguia assentar-se como os demais. Tenta imaginar uma mulher dessa aqui, encurvada, sentada numa cadeira. Podia dizer que não ia porque todos iriam ficar olhando para ela. Poxa, constrangedor. Podia dizer que a dor em sua coluna estava insuportável. Enfim, desculpa, desculpa e desculpa. Mas mesmo assim, ela foi. E aquele foi o dia da sua cura. Jesus viu a mulher encurvada, diz o texto. Jesus a chamou para junto de si. Jesus tocou aquela mulher e Jesus a curou. E ela podia até cantar aquele hino antigo. Não sei se Biana lembra como cantar, se desse para cantar hoje. Quanto tempo esperei. Quem lembra? Chegou, 18 anos. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia. Jesus está aqui. E ela foi curada, queridos. 18 anos esperando. 18 anos. Que é um conselho de amigo. Você, talvez que esteja assistindo pelo YouTube, ao vivo, né? Enquanto você pode, enquanto tem saúde, e mesmo sem saúde, como foi o caso dessa mulher, venha e traga a sua família para a igreja. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não abra mão da sua congregação. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Na época dos apóstolos era costume de poucos. Agora é de muitos. Eu sei que muitas vezes, queridos, é difícil estar no culto da quinta, né? Conta de trabalho. Mas, ao menos, se esforcem para estarem aqui no domingo. No mínimo. De manhã e à noite. Ou de manhã ou à noite. Nós não somos uma igreja que fica botando evento em cima de evento, ocupando os irmãos a semana toda para estar na igreja. Não, mas o pouco, faça o pouco. Não deixe o fogo se apagar, reaja, se esforce. Se algum parente ou amigo visitá-lo no domingo, ou no dia do culto, chama ele para a igreja. Vamos para a igreja? Você não vai não? Então eu vou, fica aí, tá? Daqui a pouco estou voltando. Daqui a 1h30, o culto é rápido, é objetivo, é direto. Lá não tem blá blá blá, não tem disse-me disse. Pastor, não fica contando historinha da carochinha, não. Amado, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele era crente. George Washington, ele tinha uma agenda cheia, estava sempre ocupado, mas depois da sua morte, o seu pastor relatou o seguinte, eu vou ler para você. Não havia visita que pudesse evitar a presença do presidente nos cultos. Diversas vezes, a mesa do presidente estava repleta de convidados no domingo. Porém, em vez de ficar em casa, ele sempre os convidava para acompanhá-lo aos cultos. Não ficava. Tinha motivos. Não, tá aqui, tem aqui o embaixador, ou o presidente de outro país, visitando, cortejando. John Charles Riley, ele é enfático quando diz assim, queridos. Aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia na semana, está despreparado para o céu. E mais, se não pudermos passar algumas horas em adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não poderemos passar uma eternidade em adoração no mundo por vir. Portanto, felizes são aqueles que andam nos passos dessa mulher de nosso texto. Ela era o chamado crente raiz. Crente raiz. Mesmo cercada de muitas dificuldades, foi buscar a Jesus na igreja. E encontrou. Enquanto estava na casa de oração, aquela mulher foi curada do seu mal. Irmãos, eu creio piamente que o mesmo acontece em nossos dias. Literalmente. Jesus pode curar em qualquer lugar. Você em casa, no banheiro, em qualquer lugar. Mas quando o povo se reúne, creio eu, e a Bíblia me dá essa convicção, Jesus se faz presente para a glória dele. Sempre que entramos por essas portas, o Senhor também nos vê, como viu aquela mulher. Nos chama, nos toca e nos cura.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, não deixe de subir à casa do Senhor, aconteça o que acontecer. Irmãos, pessoas como essa mulher do nosso texto são pessoas abençoadas, já que, enquanto vivem neste mundo, e quando partirem dessa vida, terão um encontro glorioso com Jesus na eternidade. 1000 motivos para não ir, mas foi. Vai ter dias que talvez você vai estar chorando, angustiado. É melhor ficar em casa, é melhor ver um repórter, é melhor fazer isso ou aquilo. Mas venha buscar a Deus, na expectativa de também ser tocado pelo Senhor, ser curado, ser. Eu aprendo que crente pode ser oprimido pelo diabo. Aí é a coisa estreita. Crente pode ser oprimido pelo diabo. Pastor, isso é heresia. Que é isso, pastor? Irmão, Jesus disse em nosso texto que aquela mulher, ela era filha de Abraão, no versículo 16. Filha de Abraão. Está assim na tua Bíblia? Ou seja, ela era crente em Deus. Ela andava nas pisaduras, nas pegadas de Abraão, o pai da fé. Ela andava por fé e não por vista. Porém, o mesmo texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade por 18 anos, no versículo 11, e Jesus disse que Satanás a mantinha presa por 18 anos, no verso 16. A ênfase em 18 anos é 2 vezes aqui. Uma vez, espírito de enfermidade, e a outra, ela era presa por Satanás. E mais, ela não nasceu assim. Não nasceu. Ela não nasceu olhando, ela nasceu olhando as pessoas nos olhos. Ela tinha uma vida normal. Andava ereta, como nós. Porém, algo aconteceu. A Bíblia não revela o que foi. Algo aconteceu que a deixou doente. E desde então, ela passou a andar encurvada, sem condições de se endireitar. Vivia com o olhar voltado para o chão. O interessante, queridos, é que Lucas não nos dá aí um diagnóstico médico, mas descreve a enfermidade em termos espirituais e físicos. Espiritualmente, Lucas diz que essa mulher essa doença, era causada por um espírito de enfermidade. Mais uma vez, acompanhe com a Bíblia, no versículo 11. E no versículo 16, Jesus declara que ela estava presa por Satanás havia 18 anos. Porém, fisicamente, espiritualmente, espírito de enfermidade, presa por Satanás. Fisicamente, ela estava encurvada e não podia, de modo algum, endireitar-se. Agora, qual era, afinal, a doença daquela mulher? Qual era? Se fosse fazer um diagnóstico. Alguns estudiosos acreditam que se tratava de cifose severa, uma deformidade da coluna que faz a pessoa permanecer curvada para frente. Outros defendem que poderia ter sido aí espondilite anquilosante, uma doença inflamatória crônica que, ao endurecer as vértebras, torna impossível manter-se ereto. E há ainda quem entenda que o caso fosse de osteoporose avançada, enfermidade comum em mulheres que fragiliza os ossos e pode causar fraturas vertebrais, resultando numa curvatura permanente. Agora, o ponto central é que Lucas não se preocupa em dar aí um diagnóstico clínico, e sim em mostrar que a doença tinha uma dimensão espiritual de opressão satânica. Ou seja, o foco não estava na patologia, mas no poder libertador de Jesus. Eu vou ler de novo o texto para não ficar nenhuma dúvida. Versículo 11 e 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Versículo 16. E não convinha, disse Jesus ali aos religiosos, soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão,
a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? O que eu aprendo aqui, queridos? Que o crente pode ser oprimido por Satanás se ele não vigiar. Pode. Aprendo também que algumas doenças ou problemas, os mais diversos que acontecem conosco, podem ser, não estou dizendo que seja, mas podem ser de origem maligna. Irmãos, nem tudo que acontece conosco é de origem natural. Nem tudo é natural, é comum, tem que acontecer, é assim com todo mundo. Muitas doenças podem ser de ordem sobrenatural, satânica. Muitas brigas no casamento podem ser de ordem sobrenatural, diabólica. Um cônjuge fala A, o outro interpreta B. Parece que no meio do caminho o chifrudo pegou aquelas palavras, distorceu, e uma confusão está instalada dentro do lar. Parece que as palavras foram modificadas no meio do caminho. E mais, muitos pecados não são apenas de origem carnal, por causa das nossas inclinações humanas, mas talvez de origem satânica. Mas eu não quero levar esse assunto a extremos, né? Colocando o diabo aí como protagonista de todos os problemas da nossa vida. Não quero levar para esse extremo. É fato que nem tudo é diabo. Porém, muitas coisas ruins que acontecem conosco podem ser creditadas a ele, ao diabo e seus demônios. De vez em quando, né, ou quase sempre, temos que dar uma de doido, no bom sentido da palavra, e sair repreendendo o diabo em nome de Jesus. E dar uma de doido. Satanás sai em nome de Jesus, toda perturbação. Essa tentação diabólica, eu te repreendo. Temos que fazer como aquela irmã do filme Quarto de Guerra, eu acho que foi no filme Quarto de Guerra, né? E vamos reprisar esse filme novamente aqui, num Tela Crente, no sábado, em nome de Jesus. Tem uma parte que ela começa a expulsar o diabo da sua casa, de sua família, e até da sua vida sentimental. Dá uma de doida, crente raiz, não vê tudo só no natural, né? Ela diz assim: eu não sei onde você está, diabo, mas eu sei que você pode me ouvir. Já chega, agora acabou. Jesus é o Senhor desta casa. E isso significa que não existe um lugar para você aqui. Então, diabo, pega suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui, em nome de Jesus. Tem que ser assim de vez em quando, querido. Não estou falando que você ficar igual um doido na rua, repreendendo o diabo, não, tá? Mas de vez em quando, o Espírito Santo te convencer, dá uma ordem. E ela diz mais: você não vai destruir meu casamento, você não vai destruir a minha filha, e com certeza você não vai destruir o meu marido. E outra coisa, diz ela, cansei de permitir que você roube a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos. A minha alegria não vem do meu trabalho. A minha alegria não vem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E ela completa dizendo, né? A cereja do bolo. E caso tenha esquecido, ele já derrotou você na cruz do Calvário. Ai, queridos, tem que de vez em quando fazer isso. Pratique. Irmãos, temos que pedir a Deus para nos mostrar o que realmente está por trás de muitos vícios, muitas doenças, muita tristeza, frustração, depressão, briga. Muitas vezes pode ser seta do diabo. Pode ser algo clínico, sim, pode ser falta de alguma vitamina, pode ser problemas normais, mas pode ser que tenha a mão do inimigo, do concorrente da tua alma por trás disso. Não podemos achar tudo normal, não podemos ver as coisas somente na dimensão física. Jesus olhou para aquela mulher encurvada e não viu apenas uma deformidade na coluna. O que ele viu? Ele viu Satanás oprimindo aquela mulher. Repito, não quero levar esse assunto a extremos, mas não tem como negar que muitas coisas que acontecem conosco são esquisitas demais para ser normais.
Eu não sei se você já percebeu com você, mas tem coisas que você não pode levar tudo no natural. Ela tinha o que, diz a Bíblia? Um espírito de enfermidade. Se fossem nossos dias, ela teria buscado um ortopedista ou talvez um neurocirurgião. Seria requisitado aí uma ressonância magnética. O diagnóstico seria dado, mas o demônio não seria visto. O demônio não sai, né, em ressonância magnética. Não aparece. Não estou dizendo que todos os problemas da coluna são de origem satânica. Amém? Não estou dizendo que toda enfermidade é do diabo. Nós estamos no mundo caído. Nós nos alimentamos com tanta porcaria. Então, nem tudo é o diabo, né? Estou analisando aqui o caso dessa mulher de nosso texto. O texto diz que ela era crente e, mesmo assim, estava com uma doença maligna. E eu também não estou desprezando, menosprezando essa mulher pelo fato de ter sido vítima de Satanás. Talvez o problema dela seria o de ver as coisas muito no natural, no físico, e não no espiritual, como Jesus viu. Talvez esse também seja o nosso problema. Ver as coisas muito no natural. Tudo aqui, né, aquilo que nós vemos, enxergamos, é tudo natural, pastor, é assim mesmo. Detalhe, essa mulher não estava possuída por espíritos malignos. É bom frisar isso. Eu não creio, queridos, que um crente possa ficar endemoniado. Crente que é crente não fica endemoniado. Mas acredito firmemente que ele possa ser oprimido por demônios, assim como a mulher do nosso texto. Existe uma diferença muito enorme entre opressão, obsessão e possessão. Possessão é o que está no filme que nós temos visto aí, eu tenho indicado para alguns irmãos. Qual é o nome do filme, diga aí? Nefários. Ali é um caso de possessão. E vamos ver se a gente consegue colocar num sábado à tarde aqui, com as crianças juntos. Ver a realidade do mundo espiritual. E esse filme é impactante. Já passei para alguns irmãos, eu aconselho a ver. Então, existe aí uma diferença enorme entre opressão, obsessão e possessão. Satanás, ele age em estágios, né? Conforme vão se dando brechas para ele. Primeiro vemos a opressão, vem de fora. De fora. A pessoa passa a ouvir vozes, vultos, desejos imorais, às vezes pensamentos suicidas, doenças misteriosas. É uma opressão, como no caso dessa mulher aqui. É opressão, ela estava sendo oprimida. Pedro deu ouvidos ao diabo, ele era apóstolo. Deu ouvidos, mas foi repreendido e liberto por Jesus. Aí tem outro caso que é a questão da obsessão, onde a mente começa a oscilar entre a lucidez e alguns comportamentos anormais. Saul é um típico exemplo. Ele desobedeceu a Deus, abriu brechas para o diabo. Ele era dá um sintoma de esquizofrenia. Uma hora ele estava bem, daqui a pouco ele estava endemoniado, pegando espada, querendo matar Davi. Leia a história de Saul. Oprimir, ali já era uma obsessão, né? E terminou cometendo suicídio. Agora, a possessão é o estágio final. A pessoa perde totalmente o controle da sua vida. E a Bíblia mostra isso. O gadareno, lá de Marcos capítulo 5, é um exemplo clássico. Ele já não falava mais por si mesmo, mas os demônios falavam em seu lugar. Usava a boca dele. Esse é o grau extremo que Deus tenha misericórdia de nós. Nos livre do diabo, nos livre do maligno, que nós venhamos vigiar os nossos passos, queridos. Porque o que ele quer é que digamos sim para ele, para que ele possa estar dominando, encontrando brechas. A Bíblia diz claramente, não deis lugar ao diabo. Se dermos, ele faz arruaça, ele destrói famílias, ele arrebenta com a tua saúde, arrebenta com a tua vida. Não podemos brincar, isso é sério. Então o gadareno é o típico exemplo de uma pessoa possessa. Portanto, uma pessoa pode ser oprimida pelo diabo sem ser possuída, como foi no caso dessa mulher. Por outro lado, muitos são literalmente possuídos por demônios, como no caso do gadareno. Quando Jesus perguntou qual o teu nome, qual o nome que ele deu?
legião, porque somos muitos. E legião romana, dentro do contexto histórico, eram 6.000 soldados. Se pegarmos isso literalmente, aquele homem tinha 6.000 demônios. A tal ponto que ele morava no cemitério, vivia se cortando, atacava as pessoas na rua. Se fosse levar para um psiquiatra, ele tinha distúrbios, mas ele estava endemoniado, uma legião. Não podemos brincar com isso, é sério. E o mais interessante aqui, se por um lado existem os demônios, os anjos de Deus também são uma realidade. Amém? Se por um lado existe o diabo, sim, estava montado na corcunda dessa mulher, existe também o nosso Senhor Jesus, que é o general de guerra, e Ele está conosco. Se estivermos com Ele, se apegue a Jesus, ore mais, jejue mais, clame a Deus pela sua família, pela sua casa. Não veja tudo no natural. Aquela atração anormal, talvez, por outras mulheres, algo anormal, doentio, vício em pornografia. É normal, todo homem faz. Não. Atração por outros homens, para pessoas do mesmo sexo, é demoníaco. Não aceite isso. Lute, entre na batalha. Deus só fez homem e mulher. Então, aquele homem, tinha todas as suas faculdades mentais, intelectuais, dominadas por uma legião de demônios. O gadareno, lá de Marcos 5. Faça essa leitura hoje. Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante. Olha que história, que quadro desastroso. Agora, queridos, vou estar terminando. No caso dessa mulher encurvada, o problema era externo e não interno. Era apenas no corpo e não na alma. E mais um ponto, para concluir. Em terceiro lugar, esse texto também me ensina a importância do toque de Jesus. Isso é lindo, queridos. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Jesus tocou nela. Jesus colocou a mão em cima dela e a curou. Irmão, Jesus realizou muitos milagres à distância. Muitos. Na verdade, a maioria dos milagres que registram a Bíblia, Jesus não se envolveu diretamente em contato físico. A maioria foi à distância. Sabia? Até a mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes, Jesus foi curada. Bastava uma palavra da sua boca e o poder de Deus se manifestava. Foi assim quando Jesus curou o servo do centurião, apenas declarando: vai e seja feito conforme a sua fé. Foi assim também quando desenvolveu a filha do oficial, dizendo apenas: o teu filho vive, vai. Em outros casos, uma simples ordem de Jesus, mesmo à distância, foi suficiente para transformar completamente a situação. Isso nos mostra que o poder de Cristo não depende de lugar, de proximidade ou de gestos visíveis. Jesus está em todos os lugares. O seu poder é ilimitado e alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. Ainda assim, Jesus decidiu estender as mãos e tocar nessa mulher. Amados, o toque de Jesus, ele é curador. Jesus curou não apenas o físico daquela mulher, mas também o emocional e o espiritual. Jesus toca onde ninguém quer tocar. E quando Jesus toca, algo acontece. Um milagre acontece. Toque nele, mas deixe que ele te toque também nessa manhã. Creia no milagre. Essa mulher foi curada de um problema de 18 anos. Eu não sei por quanto tempo você tem enfrentado um problema. Quanto tempo você tem enfrentado um pecado, uma tentação, algo constante, persistente, ou talvez uma enfermidade. Mas creia que esse Jesus que curou essa mulher, ele está aqui nessa manhã e ele pode tocar em você também. Creia no milagre e creia que ele é poderoso para te livrar de todo o mal, do diabo, de Satanás, em nome de Jesus. Amém